E aí, turma? Vamos lá. Olha só, hoje a gente vai trabalhar períodos compostos, no caso, os períodos compostos por coordenação e as orações coordenadas. A gente vai ver como é que essas orações vão se unirem para compor os parágrafos e, consequentemente, a gente ter um texto completo, certo? Para isso, o que é que nós vamos fazer a princípio? Rever algumas coisas a respeito de frase, oração e período, né? Porque todos os períodos compostos são formados por orações e essas orações se diferenciam de frase. Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, vamos relembrar aí, ó. A frase é um enunciado que tem sentido completo. Pode ter apenas uma palavra, como oi, duas palavras, como bom dia, ou pode ser uma frase convencional, com sujeito e predicado, como a tarde está maravilhosa, né? Ou seja, com um verbo. A oração é esse mesmo enunciado que gira em torno de um verbo. Então vejam só, a frase exige que o enunciado tenha sentido. A oração exige que o enunciado tenha verbo. Por isso eu posso dizer que a tarde está maravilhosa, tanto é uma frase como vai ser também uma oração. É uma frase porque tem sentido completo e é uma oração porque tem um verbo. Outros exemplos de oração. A tarde é linda. Vamos. Eu te espero. Vamos é uma oração composta por uma única palavra e essa palavra é um verbo, certo? O período é enunciado formado por uma ou mais orações. Então vejam só, quando eu digo creio que ele chegará, aqui eu tenho um período, lembrando que sempre o período se encerra quando eu faço um ponto, que significa que o meu enunciado foi transmitido. Então esse período é composto por duas orações. Por que duas orações, professor? Porque nós temos aí dois verbos. O verbo crer, que aparece aqui, olha só, e o verbo chegar, que aparece aqui também, certo? Ainda em relação ao período, agora a gente está restringindo o nosso assunto, olha só, frase, oração, período, e agora a gente vai passar para o período. O período pode ser simples e pode ser composto. Um período simples é formado por uma só oração. Professor, então oração e período simples é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. O período composto é formado por duas ou mais orações. Então, olha só, no período simples, a chuva cai intensamente. Período composto, a chuva cai intensamente e provoca muitos estragos no bairro. Veja que novamente eu digo período composto porque nós temos duas orações, não é verdade? Olha só, a primeira oração termina intensamente e a segunda oração termina em bairro. Vocês perceberam que quando eu junto essas duas orações, não é apenas a questão de juntar, eu preciso de um elemento a mais que una essas frases ou essas orações. Esse elemento é justamente, no caso, essa palavrinha i, que é a conjunção. É o elemento que liga duas orações. Então, o i está ligando a chuva cai intensamente, a segunda oração, que diz que a chuva provoca muitos estragos no bairro. Professor, a segunda oração não é só provoca muitos estragos, não? Na verdade, não. Porque o sujeito do verbo provocar é o mesmo sujeito que cai intensamente. Ou seja, a chuva. Para que eu não precise repetir o sujeito novamente, a gente diz que nessa segunda oração, o sujeito, se encontra oculto, certo? Mas a conjunção sempre liga duas orações. Certo, pessoal? Falando a respeito das conjunções, nós as teremos em 5 tipos. Nós temos as conjunções aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Lembrando aqui que nós estamos falando de conjunções coordenativas. Conjunções coordenativas, que são essas que vocês têm aqui, o i, o nem, mas, porém, ou, já, pois, portanto, por isso, porque, por quanto, pois. Essas conjunções, elas ligam orações coordenadas. E o que é uma oração coordenada, professor? É aquela oração que eu poderia isolar da frase, mesmo assim a frase continua com sentido. Veja que aqui eu podia falar apenas assim, a chuva cai intensamente. Aqui eu podia falar apenas assim, a chuva provoca muitos estragos no bairro. São orações que funcionam independentes, certo? Se não houvesse a conjunção, se eu não tivesse colocado uma ao lado da outra, elas teriam sentido completo. Ok, pessoal? Então, nós temos as conjunções, cada uma delas recebe um nome. Esse nome significa a função dela ao ligar a oração, certo?
Nós vamos ver isso aqui com os exemplos seguintes. Olha só. Primeiramente, nós vamos mostrar o período composto por orações. Vocês observam aqui. Deitou de peito na prancha e remou com as mãos. Remou, remou e aí a primeira onda atingiu. Forte. Esse é um período composto? Sim. Por quê? Porque ele é composto por orações. Onde estão essas orações, professor? Cada uma com uma cor diferente. Deitou de peito na prancha é uma, remou com as mãos é outra, remou em azul é a terceira, em rosa é a quarta. E essa última frasezinha é a quinta oração, certo? É uma frase e é uma oração. Então, nós temos 5 orações coordenadas. São orações que estão juntas uma ao lado da outra para que aquele simples enunciado possa trazer mais informações ainda. Formou-se um período composto. Nós percebemos que existem 2 conjunções ligando orações. O primeiro i liga a oração verde com a amarela e o segundo i liga a oração rosa com a oração escura, a oração preta, né? As vírgulas também podem assumir a função da conjunção ao ligar orações, certo? Só que a gente não pode ficar usando vírgulas a todo instante. Uma hora a gente vai precisar usar uma conjunção, como a gente vai mostrar mais na frente, ok? Vamos lá. Sobre o sentido, né? O sentido da conjunção. Não basta apenas eu encaixar uma conjunção. Eu tenho que saber encaixar a conjunção adequada quando ela liga 2 orações. Olha só. Vi a mensagem, retornei em seguida. Eu usei esse i. Por quê? Porque esse i faz com que essa segunda oração seja uma continuidade da primeira. Eu vi a mensagem e retornei em seguida. Veja que retornei em seguida é uma continuidade de você ter visto a mensagem. É uma sequência, ok? Mas veja a diferença para essa segunda aqui. Vi a mensagem, mas não retornei em seguida. Olha que quando eu resolvi usar o mais, eu tive que negar essa frase. Porque eu só posso usar o mais, ou seja, uma conjunção adversativa, quando a segunda oração for uma contradição à primeira, for uma quebra de expectativa da primeira oração. Então, vi a mensagem, é uma coisa positiva. Não retornei em seguida, não é uma coisa positiva. É uma quebra de expectativa. Portanto, ela contraria a primeira oração. Quando você diz, veja a mensagem que pode ser algo importante. Quando você usa essa segunda oração, pode ser algo importante, você está justificando a razão para que a pessoa veja a mensagem. Então, a segunda oração justifica a primeira. Quando você diz, viu a mensagem ou não viu? O que é que você está fazendo? Você está dando ao seu interlocutor uma escolha. Você viu ou você não viu? Então, esse ou serve para indicar uma escolha da primeira oração ou da segunda oração. Ok? Olhe, por exemplo, a diferença de viu a mensagem ou não viu para viu a mensagem e não viu. Se você empregasse aqui um i, você estava dizendo que a pessoa só olhou a mensagem por cima, mas não leu. E olha que esse i também tem um valor adversativo. Viu a mensagem, mas não viu. Veja que o i e o mais, nesse caso, assumem até um valor de contradição, né? São até sinônimos, nesse exemplo que eu dei, tá? Aqui é o ou. Vi a mensagem, portanto retornei em seguida. Agora você observa que o portanto, ele vai concluir o que foi dito na primeira parte, certo? É uma conclusão, ok, pessoal? Muito bem. Vamos agora para o slide seguinte. E aqui nós vamos ter um texto, certo? Eu vou ler o texto para vocês e vou dizer o que é que nós vamos fazer com as conjunções. Prestem atenção. O asno e as cigarras. Um asno ouviu as cigarras cantando. Começou a ficar com inveja da doçura do seu canto. Perguntou-lhes o que faziam para ficar com a voz tão bela. Orvalho, responderam elas. Em seguida, o asno ficou esperando o orvalho descer sobre sua boca. Isso não aconteceu. Ele morreu de fome. Lição: não desejo que vai contra a natureza. Você pode se dar mal. Quando eu faço a leitura desse texto, prestem atenção, gente. Vocês percebem que não há conjunção nele. Nós colocamos até o espaçozinho para encaixar uma conjunção. Mas também você percebe, pela leitura do texto, que essas orações funcionam de forma independente. Olha só, um asno ouviu as cigarras cantando, começou a ficar com inveja da doçura do seu canto,
Perguntou-lhes o que faziam para ficar com a voz tão bela. Então, há um certo sentido, porque essas orações elas são coordenadas, são orações independentes. Porém, eu percebo que não fica correto eu utilizar um monte de frases simples nos textos, eu ficar fazendo essa pausa para começar uma outra frase. É necessário que eu una essas frases por meio de conjunção. Então, essas conjunções elas vão unir orações que são independentes. Passam agora a ter mais sentido, digamos assim, quando eu uno as orações para que o texto ganhe uma coesão, ganhe uma sequência, uma rapidez a mais, para que o texto possa fluir com mais naturalidade, certo? E o desafio é o seguinte, vocês vão pausar o vídeo e vocês vão tentar empregar as conjunções que aparecem aqui embaixo. Cada uma delas deve ser empregada em um determinado espaço dessa fábula. Não é um emprego à toa. Por exemplo, eu vou colocar essa onde eu quiser, ou portanto em qualquer lugar. Não. O sentido do texto é quem vai te indicar qual é a conjunção adequada. Pausou o vídeo e aqui vocês vão ter a resposta. Vejam só. Um asno ouviu as cigarras cantando e começou a ficar com inveja da doçura do seu canto. Por que eu escolhi o i aqui? Porque eu quero dizer que o que aconteceu aqui, nessa segunda oração, foi uma sequência do que eu havia falado aqui em cima. É uma consequência. O asno ouviu as cigarras cantando e começou a ficar com inveja. Então foi rápido, foi na sequência, certo? Por que aqui eu usei um por isso e não um i? Porque essa oração aqui indica a inveja do asno. É uma conclusão. Ele ficou com inveja da doçura do canto das cigarras e aí foi por essa razão que ele perguntou o que elas faziam para ter a voz tão bela, né? Vocês observam aqui o mas, que indica que essa frase vai contradizer o que estava aqui em cima. O asno ficou esperando o orvalho descer. E qual é a contradição? Não desceu. Então usei o mais, certo? Como o orvalho não desceu, o que é que eu vou compreender com isso? Que o asno acabou morrendo de fome, porque ele queria se alimentar apenas de orvalho, certo? Não dá certo com um bicho como ele. E no final, não desejo que vai contra a sua natureza. Por que é que eu não posso usar um i aqui? Porque eu quero justificar. Por que é que eu não devo desejar o que vai contra a natureza? Porque você pode se dar mal. Então eu justifico. A partir do instante que eu justifico, eu preciso de uma conjunção que seja coerente para essa situação. No caso, uma conjunção explicativa. Ok, pessoal? E agora a gente vai fazer algumas perguntas para contextualizar essa aula de gramática sobre conjunção, certo? Vamos utilizar o texto do asno, que vocês acabaram de ver, e eu vou fazer uma pergunta. Supondo que o asno não tivesse ficado com inveja do canto das cigarras, que conjunção empregaríamos no primeiro parágrafo? Vocês observam aqui o primeiro parágrafo. Vamos especificar o primeiro período, certo? Se o asno não tivesse ficado com inveja do canto das cigarras, que conjunção eu empregaria no lugar desse i? Um asno viu as cigarras cantando. Não ficou com inveja da doçura do canto. Então, eu empregaria um mas. Aqui ficaria um mas. Um asno ouviu as cigarras cantando, porém, o mas, no entanto, entretanto, não ficou com inveja da doçura do seu canto. Ok? Na lição de moral que aparece no fim da fábula, qual conjunção poderia substituir que? Vamos para o finalzinho da fábula que está aqui, né? Não desejo que vai contra a sua natureza, que você pode se dar mal. Qual a função desse que? Para que é que serve o que? Você lembra um pouquinho da aula? O que assume um valor explicativo. Ele poderia ser trocado pela conjunção porque, certo? Não desejo que vai contra a sua natureza, porque você pode se dar mal. Na terceira questão, nós queremos saber o seguinte: a oração expressa uma explicação, uma continuidade ou uma contrariedade em relação à primeira oração? O que será que vai expressar esse que, né? Nós acabamos de falar que ele pode ser trocado pelo porquê. Então, obviamente, é uma explicação da primeira oração. Vocês percebem, então, que no texto não adianta utilizar qualquer conjunção. Eu tenho que utilizar uma conjunção adequada que esteja em conformidade com o sentido que eu quero dar àquele período, certo? Se eu quero adicionar ideia, se eu quero contradizer, se eu quero explicar, se eu quero justificar, certo? Então, há a conjunção adequada para isso. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso aí e a gente se vê aí na próxima aula.